Nós vamos falar hoje sobre o Salmo de número 16, que fala sobre a confiança em Deus. E é muito importante termos a nossa vida 100% na confiança em Deus. Esse salmo foi escrito por Davi e eu vou ler para vocês, ok? Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de ti. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem além de ti. Então, a minha alma significa que é a boca, o pensamento, o coração de Davi estava 100% ligado em Deus. Tudo que ele tinha, ele agradecia a Deus. Tudo que era de bom, ele sabia que vinha do Senhor. Continuando, fala o seguinte: aqueles que escolhem outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Davi, ele tinha uma fé no único Deus. Mas naquele tempo, as pessoas tinham também outras culturas que elas acreditavam em outros deuses. Tinha religiões, seitas, que acreditavam em muitos deuses. E hoje não é diferente, né? Eu sou uma pessoa que eu só acredito no Deus Criador, no Deus que fez os céus e a terra. Mas existem outras seitas, religiões, conceitos que acreditam em vários deuses. Eu não. Eu só acredito no único Deus, o Criador dos céus e da terra, o que criou tudo. Eu só acredito nesse Deus. E o Salmo continua falando, Davi falando: eu não tomarei parte nas ofertas de sangue, nem tomarei os seus deuses. Então, Davi, ele tinha tanta convicção no Deus dele que ele não se misturava em festas, em rituais que falavam de outros deuses. Ele não gostava, ele se apartava disso. E aí ele ainda fala como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. Você é uma pessoa que se dedica a Deus? Você é consciente naquilo que você crê? Você tem 100% de certeza que esse Deus que você serve, ele é um Deus todo-poderoso e que só te faz o bem? Ele fala quão admiráveis são as pessoas fiéis a Deus. A pessoa que tem uma fé firmada, que ela tem as suas próprias experiências, ela realmente segue um caminho, não é fácil, mas ela tem convicção. Então ela continua trilhando o caminho, mesmo nos dias difíceis, nos dias de tristeza. Ela fala: não, no final, junto, agora, depois, Deus está comigo. Então ela vai continuando na sua trajetória. E ele ainda fala que ele tem prazer em estar na companhia dessas pessoas. E a gente realmente, né, o povo que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, que tem a unção do Espírito Santo, é um povo muito festeiro. A gente gosta de festa. Nós estamos assim muito triste com esse afastamento por conta da doença do coronavírus, porque a gente gosta de se ajuntar, de se abraçar, de festejar, de louvar ao nosso Deus em comunidade. Isso é muito gostoso e muitas dessas reuniões nós temos o privilégio de sentir a unção do Espírito Santo, que é uma coisa única, individual. Se você ainda não teve essa experiência, peça a Deus, porque é maravilhoso, é indescritível, é uma coisa que jamais sai da nossa mente, da nossa alma, do nosso pensamento. Sempre aquilo vem renovando as nossas forças nos dias difíceis. O 4 diz o seguinte: as dores se multiplicam àqueles que fazem oferendas
a outro Deus. Eu não oferecerei as libações de sangue, nem tomarei o nome nos meus lábios. Então, Davi, ele usava o seu tempo para adorar o Deus que ele cria. Ele não ficava falando o nome de outros deuses. E quando a gente fala em libação, essa palavra é o ato de derramar, né? Então, derramar água, derramar vinho, sangue ou qualquer outro líquido na finalidade religiosa de um ritual de honra a outro Deus ou uma divindade. Então, ele não fazia parte dessas comemorações, desses rituais. Pelo contrário, ele ficava feliz quando eles se encontravam com as pessoas que fazia festa ao Deus Altíssimo. E existiam até hoje comunidades, religiões, seitas, reuniões, enfim, que usam ainda o ato de derramar sangue, água, né? Muito comum ainda, existem essas religiões, o judaísmo, enfim, várias culturas, né, também utilizam desses rituais. Nós não utilizamos isso, né? Nós não precisamos disso, porque a gente canta louvores ao nosso Deus, esse é o nosso ritual. Nós o adoramos com a nossa voz, com o nosso coração, com a nossa forma de viver. Isso é muito importante. A nossa forma de viver, ela realmente vai falar, ser testemunha do que a gente fala. A nossa forma de viver é o que faz refletir a unção de Deus naquele que está próximo da gente. Vamos para o número 5. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. É o meu futuro. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu me diriges toda a minha vida. Então, tudo que Davi fazia, Deus estava à sua frente. Tem uma outra versão que fala assim: tu, ó Deus eterno, és tudo que eu tenho e que me dás. É o que eu preciso. A minha vida está nas tuas mãos. O Senhor é uma porção da minha herança e do meu cálice. Olha que coisa mais profunda, mais deliciosa de ler. Ele sustenta a minha sorte. Essa palavra sorte, ela quer dizer vida, né? Significa uma forma de estarmos mudando a nossa vida. A palavra sorte, ela é uma força assim, invencível, que atribui um rumo e os diversos acontecimentos da vida. Sorte quer dizer mudança de vida, né? E quem não gostaria que a sua vida fosse mudada? Todos nós, né? Todos nós temos uma parte da nossa vida que a gente queria que desse uma guinada, né? Uma guinada, assim, uma mudança brusca. A gente gostaria disso. Então, todos nós queremos que a vida seja transformada, de tristeza para alegria, de doença para cura, de fome para transbordo de fartura. Tirar o medo e trazer confiança, esperança, paz e alegria. Todos nós queremos isso. Como alcançar isso? Leia você novamente o Salmo 16, ou que essas palavras sejam tocadas no seu coração, que você consiga entender e receber que o Senhor, Ele está presente, o nosso Deus que criou o céu da terra, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele se faz presente na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, nos desafios do dia a dia. Creia, converse com Deus, Ele está ouvindo, Ele é um Deus soberano, Ele está acima de todas as coisas. E olha só o que o verso 6 fala. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. 7. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro
e durante a noite minha consciência avisa. Estou certo que o Senhor está sempre comigo. Ele está do meu lado direito e nada pode me abalar. Olha que oração linda que Davi fazia constantemente, porque nós vamos ainda, né, ler outro salmo e ele repete essas coisas, que o Senhor, ele é o conselheiro de Davi, que ele está certo, que Deus está sempre com ele. O salmista, ele refletia na sua oração que Deus era o seu protetor inabalável, e a sua fé, cada dia mais, ia aumentando, porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha essa troca, essa experiência, ele sentia a presença do Senhor. E eu posso dizer para vocês, eu sinto a presença do Senhor. Eu tenho muitas experiências maravilhosas e você precisa ter a sua própria experiência para que a sua fé seja inabalável. Confiadamente você entrega tudo que você necessita nas mãos do Senhor. Vamos para o verso 9. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto seguro. Então, essa convivência, essa intimidade que Davi tem com Deus, trazia alegria e felicidade para ele. E ele sentia que, mesmo ele sendo um ser mortal, ele se sentia seguro, porque ele estava seguro na mão de Deus. Deus, ele está presente em todas as nossas experiências cotidianas, em tudo. Ele é o nosso conselheiro, ele dá a nossa direção, ele transforma tristeza em alegria. Dificuldades, ele vai abrindo o nosso caminho. Vamos ler o número 10. Porque tu, ó Deus, me protege do poder da morte. Eu venho te servindo fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Quando Davi falou isso, é porque ele tinha certeza que ele iria passar pela morte, mas após a morte, ele tem a certeza que existe algo depois da morte, e isso não o abalava, muito pelo contrário, ele se sentia confortável. O número 11, que é o último verso do capítulo 16 de Salmo. Tu me mostra o caminho que leva à vida. Então ele sabia que tinha um caminho que levava à vida, mesmo depois da morte. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A comunhão com Deus ao longo da vida traz alegria. E eu encerro essa gravação dizendo para você que passou por momentos difíceis, que perdeu um ente querido, que está numa situação de tristeza, converse com Deus para que Ele renove o seu coração. Converse com Deus para que o seu coração não fique abatido, mas que Deus mande o Espírito Santo e você tenha a experiência de receber um abraço do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que é inexplicável. Eu tenho essa experiência e digo para você, peça a Deus e Ele te dará. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, e que esse vídeo transborde na vida de vocês que estão precisando de conversar com alguém. E nada melhor do que conversar com o Criador que te fez, que te criou, que te conhece. Então, converse com Deus Altíssimo. Tenho certeza que Ele te ouve. Até mais.